Partindo do pressuposto de que o futebol é um ramo do entretenimento, está mais do que nítido que algumas mudanças e interpretações de regras precisam de revisão. O esporte evolui, a tecnologia evolui, as cifras aumentam e com isso adaptações são necessárias para que aquilo que deveria ser uma diversão não se transforme em algo cinzento, cuja esterilidade se sobreponha ao princípio básico de entreter a audiência. É claro, os jogadores não estão preocupados em entreter você. Não se iluda com isso. Eles estão lá para competir, ganhar o dinheiro deles e, é claro, a sensação de competir é muito boa e isso não só move os jogadores, como também move a gente. A gente que assiste adora assistir uma competição, algo muito disputado e que, se for elevado a extremos, é capaz de nos emocionar. Mas é claro que o entretenimento também é muito importante. Jogos picotados, lentos, constantemente paralisados pela relativização das regras e dificuldade de interpretação que causa até mesmo a supressão do maior momento do esporte, o gol, que em quase todas as partidas tem seu clímax quebrado pelas lentas, vagas e inconclusivas análises do VAR. Isso não é um absurdo apenas através da ótica da audiência, mas também um tiro no pé do próprio esporte. O objetivo deste vídeo não é analisar aquilo que é ou não injusto, mas sim expor sugestões de mudanças na aplicação da regra que favoreceriam o jogo, as emoções e o espetáculo, com o máximo de justiça possível, mas tendo em mente que o erro zero, tão buscado pelo VAR, é algo impossível. Mesmo sendo uma ferramenta obviamente útil, deve-se ter em mente que sua utilização não garante o intangível erro zero. Sua utilização correta é positiva para o esporte, diminuindo a margem de erro da arbitragem, porém não deveria interferir tanto no ritmo do jogo e do espetáculo. Este vídeo vai listar 6 pontos de mudanças que poderiam ser colocados em prática no futebol, visando o equilíbrio entre chegar o mais próximo da perfeição da execução das regras e manter o bom ritmo e nível das partidas para que o público não perca o interesse e os debates sejam pelo que é visto na bola e não no apito. O primeiro ponto é justamente a aplicação do VAR. Nenhum esporte do mundo recorre à tecnologia em todos os lances como o futebol faz, principalmente no Brasil. Esse tipo de recurso já existe há anos no vôlei e no tênis, onde são utilizados os desafios, por exemplo. A aplicação no futebol poderia acontecer de forma semelhante. Cada time teria direito a pedir uma revisão por jogo, ou 2, 3 no máximo, dependendo da gravidade do lance. Se a reclamação procedesse, o time ainda poderia pedir outra vez, e assim sucessivamente. Caso o desafio fosse improcedente, o time perderia seu direito futuro à revisão. Dessa forma, o jogo seria mais dinâmico, mas as idas ao monitor seriam mais raras, e a atuação da arbitragem e dos bandeirinhas seriam mais relevantes, pois as decisões de campo seriam, em geral, definitivas, o que já não acontece hoje. Os desafios valeriam para impedimentos, pênaltis ou lances de gol cuja jogada parecesse irregular em algum momento. O VAR seria soberano apenas em lances muito objetivos, como dúvidas sobre a bola ter ou não passado a linha do gol e agressões não vistas pela arbitragem de campo. Mas é claro que um contraponto a essa ideia também seria o uso desse mecanismo para a famosa cera, porque é claro que se não houvessem lances polêmicos no jogo, o time que estava vencendo iria sim usar os desafios em qualquer lance, em lances que não precisariam de revisão, apenas para parar o jogo, acalmar os ânimos do adversário e fazer a famosa cera para passar o tempo. Então pode ser uma coisa não vantajosa também nesse quesito, mas não seria de todo mal fazer um teste a respeito disso. Segundo ponto, a interpretação do impedimento. O impedimento basicamente é a regra que norteia a maneira como o futebol é jogado. Ela existe para que o atacante não leve uma vantagem exagerada sobre o defensor, evitando as famosas banheiras. Com o advento e aplicação do VAR, o termo levar vantagem mudou. Um atacante não está objetivamente levando vantagem sobre a defesa quando seu quadril está centímetros à frente da linha do último defensor, ou quando a ponta da chuteira ou do joelho aparecem à frente da linha traçada pelo VAR, uma linha imaginária. E nem vamos entrar aqui na discussão sobre a confiabilidade dessas linhas traçadas, que dependem muito do ângulo das câmeras e da interpretação de quem as desenhou, e nem mesmo entrar na discussão sobre o impedimento semiautomático e das imagens geradas por ele. Na prática, tudo favorece o anticlímax, tudo parece ser feito para que o gol não aconteça, e justamente por causa de intervenções desse tipo, nós chegamos ao absurdo de não comemorar um gol no momento em que ele acontece. Para favorecer o gol e não o contrário, a regra deveria ser exatamente esta que a FIFA já anunciou experimentar na próxima temporada. O impedimento só será marcado se absolutamente todo o corpo do atacante estiver à frente da linha do defensor. Ah, mas Travis, se mudar a regra para ser o corpo inteiro, vai continuar acontecendo os impedimentos milimétricos, não vai mudar nada, não é óbvio isso? É claro que é óbvio que vai continuar acontecendo, mas vai mudar muita coisa, porque você está se baseando nos milímetros que geram a discussão. E não é isso em questão aqui, você está com o pensamento travado nisso. Primeiro, que a regra não foi criada com o intuito de não ter discussão.
discussão. Essa não é a premissa de criação da regra. Ela foi criada com a premissa de não gerar vantagem. E com o corpo todo à frente, os impedimentos milimétricos vão continuar acontecendo. O cara pode estar 1 milímetro à frente, mas será 1 milímetro com o corpo todo à frente, o que de fato configura uma vantagem. E com isso a marcação seria mais justa. Vai ter discussão, vai ter gente reclamando, claro que vai. Você já viu alguma coisa no futebol ser unânime e não ter discussão? O ponto não é esse, meu caro. Quem propõe essa mudança sabe que vai ter discussão, mas quer uma regra e um jogo mais justo, porque impedimento com a ponta da chuteira na frente não é nada justo, não é levar vantagem e isso vai ser mudado. E ainda que não seja o corpo inteiro, que também pode gerar problema porque ficou a ponta da chuteira de trás, enfim, isso pode ser adaptado para marcação apenas quando o tronco estiver todo à frente. E isso continua sendo objetivo. O que muita gente diz é que seria algo subjetivo, e não. Está com o tronco todo à frente, está impedido. É simples assim, é um ponto objetivo de análise. Se for 1 centímetro do tronco à frente ou atrás, não importa, o tronco configura vantagem, e isso pode ser usado com impedimento semiautomático, como uma forma de exame de imagem, sem precisar contar milimetricamente se estava com o tronco todo à frente ou não. Você simplesmente vê isso pela imagem e marca. Assim como você sabe também quando a solada foi acima da chuteira e o cara tem que ser expulso. Você não traça uma linha para medir o quanto foi acima do tornozelo. Seria a mesma coisa com o impedimento. Não dá para saber a solução, mas algo tem que ser testado, porque da forma que está, seria basicamente a mesma coisa que aceitar que a regra da bola sair para fora ou até ser considerado gol fosse apenas com a bola passando 1 milímetro da linha. Seria justo isso? Não é muito mais justo que a bola saia completamente para fora? Mas se passasse 1 milímetro da linha, também seria algo objetivo, não é? É a mesma coisa. Vocês pensam em premissas falsas, de que o impedimento não será objetivo e será sim, e partem da ideia de que vai continuar gerando discussão, e como se isso fosse relevante e a regra fosse criada para vocês, jornalistas ou torcedores, não discutirem, e não para de fato trazer justiça para o jogo. O terceiro ponto é o mínimo diálogo entre atletas e arbitragem. Um acerto desse tipo já foi colocado em prática na Eurocopa deste ano, onde apenas o capitão de cada time pode dirigir-se ao árbitro, porém ainda é possível notar muita conversa, principalmente em momentos que antecedem bolas alçadas na área, como faltas e escanteio, onde há muitos agarrões e reclamações. Essa parte deveria ser mais simples, com a soberania da arbitragem de campo de prontidão para marcar pênalti sempre que houvesse uma irregularidade como puxão de camisa, empurrão, obstrução e contatos comuns a esse tipo de jogada. Aos poucos este comportamento seria normalizado e os incidentes e discussões seriam cada vez menores. E também uma coisa que irrita bastante mesmo, é a recomendação da UEFA e da FIFA para os árbitros toda a bola parada ficarem conversando com os jogadores, chama um de cada time, explica a regra, toda vez é a mesma coisa, cara, não precisa. O jogador sabe que se ele fizer uma falta, o VAR vai intervir e vai ser marcado pênalti ou falta de ataque. É muito chato toda vez ficar parando, falando, enfim, isso tem que mudar. O quarto ponto é pouco falado, é algo previsto na regra, mas nunca aplicado, e que eu já comentei aqui no canal em outros vídeos. O tempo de 6 segundos para que o goleiro reponha a bola quando pega com as mãos. Faça o teste. Quando qualquer goleiro estiver em posse da bola com as mãos, principalmente no time que tá ganhando, conte o tempo que ele demora para recolocar a bola em jogo. Não raramente, isso passa de 10 segundos, e isso geralmente não gera consequências, pois a regra prevê marcação de falta caso a reposição não aconteça dentro dos 6 segundos, e não advertência. Se o árbitro decidir aplicar a regra, tem que marcar a falta e nenhum árbitro procede dessa forma. Nesse caso, visando o dinamismo do jogo e evitar a famosa cera, existem duas possibilidades: a regra ser aplicada adequadamente, conforme previsto, ou mudar a regra, para que, ao invés de marcar falta, o juiz simplesmente possa mostrar um cartão amarelo para o goleiro, podendo ser vermelho em caso de reincidência. E com certeza isso daria uma dinâmica maior no jogo e a gente não veria mais goleiros se jogando no chão por qualquer coisa e repondo a bola rápido e não ficando, 15 segundos com a bola na mão. E no quinto ponto, a regra sobre o que é ou não toque faltoso com a mão ou braço, que precisa ser maleável e ser interpretada de acordo com o caso específico. Eu fiz essa postagem na aba comunidade, lá eu explico muito bem a ideia, mas basicamente não faz sentido querer que algumas coisas sejam menos interpretativas, porque às vezes é necessário, e esse é um desses casos. Se fosse marcado bola na mão toda vez que ela batesse nessa região, sem levar em conta todos os outros fatores que influenciaram nisso, teríamos um jogo menos justo, simples assim. Nesse lance do Kovacic, por exemplo, o cara do Chelsea estava chutando a bola para trás, pro lado oposto do gol. O Kovacic chega numa posição com uma postura corporal em que ele não tinha como deixar os braços presos atrás do corpo. Foi um movimento natural, a bola estava bem próxima do braço dele, pegou lá no braço e não atrapalhou em nada, num gol ou na conclusão da jogada. O Gusto não estava com a bola dominada, foi uma disputa que gerou um toque acidental e que não influenciou na conclusão do lance. Seria diferente se ele tivesse dado esse toque em direção ao gol, e ainda que acidentalmente a bola tivesse desviado a trajetória. Isso sim seria pênalti. Mas você acha que seria justo os dois lances com essas variáveis completamente diferentes serem analisados de forma igual? Cara, vocês estão se perdendo
perdendo nesse personagem de tudo tem que ser objetivo e não pode ter interferência humana e tudo que é interpretativo é ruim. Não, não é. É esporte jogado por ser humano e para ter justiça, em alguns casos, tem que ter interpretação da situação e seria muito mais injusto uma regra engessada que é marcada igualmente em casos tão distintos assim. E o último ponto que vamos falar aqui hoje é a necessidade da revisão da prorrogação. Outros esportes que adotam a prorrogação como solução para desempate a realizam de maneira mais rápida, como o tempo extra de 5 minutos no basquete, que pode se repetir por quantas vezes forem necessárias até que haja um vencedor ao final do tempo. No futebol, a prorrogação é quase um tempo a mais, onde o cansaço dos times por si já impede um jogo de bom nível, sendo que na maioria das vezes os times já muito cansados preferem cozinhar a partida até a disputa por pênaltis. Esse tempo longo prejudica o jogo, baixando seu nível e ainda aumenta a probabilidade de que lesões aconteçam. Isso sem contar no óbvio desgaste que os times sofrem quando jogam uma prorrogação, indo em clara desvantagem física para as fases seguintes de competições curtas, como a Copa do Mundo, por exemplo. Uma sugestão seria um único tempo de 10 ou 15 minutos, onde, em caso de persistência do empate, o jogo iria rapidamente para os pênaltis. Eu não tenho dúvida de que com 15 minutos, os caras iriam dar um pouco a mais de si, iriam entender que já está acabando o tempo e poderiam até sair mais gols do que em um tempo de 30 minutos com os caras cozinhando já mortos em campo, só esperando o tempo passar. Como dito anteriormente, esses pontos expostos visam o entretenimento e não apenas a justiça, mas claro que também ajuda na competitividade, que é o que move também o futebol. Pensa só, não seria muito melhor você ter o goleiro adversário repondo a bola muito mais rápido, senão você teria uma falta a seu favor quando seu time tá perdendo, do que o cara se jogando no chão, estragando o clímax do jogo, ou então você ter um impedimento marcado por milímetros, por a sua unha estar na frente do jogador? Isso ajuda não só quem está assistindo, mas também quem está jogando. A competição se torna muito melhor. E um outro ponto também que eu nem coloquei aqui, mas que poderia ser explorado, seria o tempo técnico. Por que não adicionar um tempo técnico para cada time durante os 90 minutos? Imagina só, no jogo Áustria e Turquia por essa Eurocopa, a Turquia fez um gol bem cedo, com 57 segundos de jogo. Tudo que o técnico Ralf Rangnick tinha pensado para a Áustria naquele jogo foi por água abaixo, com 57 segundos. Seria muito interessante ter uma pausa técnica, os jogadores serem reunidos e ele traçar um novo plano para aquela partida, organizando a equipe de forma sólida. E também para a Turquia, que eu acho que nem esperava fazer um gol tão cedo, também traçar o seu plano. Seria muito mais estratégico, seria melhor para a competitividade e não faria mal algum. Seria apenas 1 minuto, 1 minuto e meio ali de pausa. Isso seria acrescido nos acréscimos depois. Eu acho que com tantas evoluções, o futebol ser praticamente o único esporte que não tem um tempo técnico é algo que atrapalha muito a estratégia do jogo e poderia sim ser implantado. Mas bom, o que vem acontecendo é a busca por uma perfeição intangível na aplicação das regras, mesmo com o uso da tecnologia. A justiça é importante e tudo deve ser pautado nela, mas a partir do momento em que há subjetividade nos critérios, tudo se torna relativo, inclusive o uso da própria tecnologia. Não podemos esquecer que o futebol é entretenimento e, como tal, deve ser atrativo e emocionante para os espectadores. Todas as regras e melhorias devem acontecer baseadas neste princípio. Deixar de aplicar regras pontuais para a fluidez do jogo e abusar da precisão fria das máquinas a todo momento é um crime contra o esporte, algo que torna alguns jogos simplesmente impossíveis de serem assistidos, mesmo por quem ama esse esporte. Com algumas revisões e melhorias, é bem provável que muitos dos vícios que atrapalham o andamento das partidas atuais sejam extintos ou consideravelmente reduzidos, o que é algo urgente no atual momento. Assim, a partir do momento em que o futebol for tratado como aquilo que é, um entretenimento baseado em competitividade, as regras, suas interpretações e aplicações serão colocadas em prática de modo que esse conceito seja favorecido, compreendendo que o erro zero é impossível na prática. Dessa forma, é muito mais provável que tenhamos um jogo fluido e agradável de se assistir em comparação com o modelo engessado que vemos todos os dias nas diversas competições que assistimos. A tensão gerada pelo jogo não pode ser oriunda das expectativas de marcações e a arbitragem jamais deve ser protagonista. Então eu acho que esperamos que no final das contas, um dia possamos gritar gol genuinamente mais uma vez, ao invés de ficar na expectativa das insuportáveis auditorias do VAR. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, dê uma olhada nas promoções da KB Prime e também no clube de membros do canal, por apenas 5 você fortalece demais o meu trabalho. Se você tem algum outro ponto de melhoria para o futebol, deixa aí nos comentários e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.